aqui para vocês. Busque nas profundidades de sua consciência e memória e tente ver quais as cenas que provavelmente se prenderão à sua consciência. Quando se encontrar com elas, muito provavelmente as estará vivendo novamente, de tal maneira que terá esquecido todo o resto. Esse momento particular será o mais intenso e o mais importante dos pensamentos do cérebro falecendo. E esse momento mais intenso determina o tom do bardo e o próximo nascimento. Então aqui há outra passagem que diz que o controle que teríamos sobre esse último pensamento seria como impedir a retina dos nossos olhos de perceber a cor que mais lhe afeta. Também há uma outra passagem que diz: temos de perceber nossas ações e controlar nossas paixões e desejos durante toda a vida na Terra. Porque no último momento, esse vai determinar o nosso passo possível. E a questão de voltar à vida? Hoje nós temos esse livro, Vida Após a Vida, esse aqui Dentro da Luz, que também fala desse assunto. Naquele momento onde Blavatsky, os Mahatmas, mesmo a doutora Besant escreveram, ainda não havia essa literatura. Mas Blavatsky deixa bem claro em A Chave da Teosofia que até certo ponto dá para voltar com um esforço de vontade específico. Depois de certo ponto, não há milagre que possa trazer de volta. Mas esse ponto não é o que se considera morte clínica. Às vezes pode ser uma semana depois. É quando já se desligou os princípios superiores da parte vital e da parte do corpo. Então, no momento que um indivíduo falece, há um dormir. E esse dormir inicial se chama cama louca, nessa literatura. Fazendo uma relação, acho que isso corresponde ao que os cristãos chamam de purgatório. Porque é nesse momento que vai haver o desmembramento do que há de mais elevado com aquilo que é mais grosseiro. Então, vai haver essa separação ou luta mortal. Por que luta mortal? Porque é um balanço. Se prevalecer as coisas mais grosseiras e mais pesadas, o indivíduo não passa para as etapas posteriores. Mas se prevalecer o que há de mais elevado, de amor, de virtude, de ideal, então isso que há de mais refinado vai se desmembrar do que há de mais grosseiro. E esse processo geralmente se dá de forma inconsciente. E quando há esse desmembramento, há uma segunda morte. E essa segunda morte faz com que o que é divino em nós, associado com o melhor da vida anterior, entre num processo chamado de Devachan, que corresponde ao céu ou ao paraíso dos cristãos. Só que houve um desmembramento, então fica um ser, uma casca que vai se dissolver, assim como quando a gente morre, a gente deixa um defunto
físico que vai se dissolver. Se for pela cremação, vai ser rapidinho. Se for enterrado, ele vai demorar aí seus 8, 10, 15 anos para se reintegrar com a natureza, mas deixa um defunto. Também no mundo chamado cama louca, ou nesse purgatório, vai deixar um defunto astral. Vai deixar uma casca que vai se manter por mais ou menos tempo, e essa casca, ela é mais ou menos como um sonâmbulo. O sonâmbulo, ele fala, ele pode responder, ele tem movimentos automáticos, mas ele não tem inteligência. Por quê? Porque a inteligência está dormindo. Então, no processo da morte, quando há esse desmembramento, deixa essa casca com seus movimentos automáticos, mas o princípio inteligente sobe, vamos dizer assim, vai para esse Devachan, ou céu. Então, aqui tem uma passagem que eu gosto muito, e eu vou ler para vocês, que para mim mostra bem todo esse processo. Todo quaternário recém-falecido, Kama Manas Buddhi Atma, por quê? Porque o físico ficou, o etérico ficou, o prana ficou. Então, fica o quê? Fica o emocional, o mental, o espiritual e o divino, que é Kama Manas Buddhi Atma. Então, todo quaternário recém-falecido, seja de morte natural ou violenta, por suicídio ou acidente, com sanidade mental ou insano, jovem ou velho, bom, mau ou indiferente, perde no momento da morte toda a lembrança e é mentalmente aniquilado, dorme seu sonho acástico no cama louca. Esse estado dura poucas horas, muito raramente menos, dias, semanas, meses e algumas vezes vários anos. Vamos tentar colocar em palavras mais simples. Quando a gente tem uma emoção muito forte, a gente tem que esperar ela passar, não é? Ela tem uma inércia, ela continua. Se a gente está com raiva, até aquela raiva passar, demora um tempinho. Mas se a gente está bem, esse processo é rapidinho. Então, esse período chamado cama louca ou purgatório é um processo que vai depender da intensidade das vibrações baixas da pessoa. Se a pessoa for muito grosseiramente intensa, ela vai ficar bastante tempo nesse desmembramento. Mas se ela for uma pessoa que já tivesse trabalhado em vida, estiver tranquila, morrer meditando como fazem os lamas tibetanos, etc., ela passa por esse purgatório em poucas horas, um processo muito rápido, e já deixa o defunto astral, o cascão. Então, esse processo geralmente é inconsciente. Mas a consciência vai voltar quando o indivíduo entrar nesse céu, nesse Devachan. Mas vamos ver qual consciência, porque há um desmembramento. Aqui tem uma outra citação. O estado do falecido no cama louca não é aquele que nós, seres vivos, reconhecemos como consciente. É como uma pessoa atordoada, confusa, que levou um golpe violento e perdeu os sentidos. Então, mas isso tem uma exceção.
Não, tem várias exceções, mas tem uma grande exceção, que são os suicidas. Porque os suicidas, eles ficam como um homem escalpelado, ele fica só sem corpo, mas ele não passa por esse processo de dissociação, pelo menos não imediatamente. Ele fica preso no momento trágico do suicídio até até o momento em que fosse a hora dele de ir embora. Então vocês pensem assim, puxa, a vida às vezes é difícil, né? Mas às vezes tem um momento difícil, um momento fácil, um momento difícil, um momento fácil. Agora você ficar 30, 40, 20, 50 anos naquele mesmo momento difícil, é duro, né? É duro, né? Pois é. Não vou falar tanto sobre isso, mas há muita literatura mostrando que o caso dos suicidas é diferente, porque eles tiveram a vida interrompida antes da hora. Então o processo fica retardado até que fosse a hora do indivíduo ir embora. Também há o caso de vítimas de acidente e de pessoas que são assassinadas e que eventualmente podem morrer antes da hora também. Mas aí o grau de apego à terra vai depender também do indivíduo. E a grande maioria deles dorme o seu sono acástico até o momento em que eles teriam que se desvincular da terra, até o momento que fosse a sua hora. Assim, en passant, a gente fala dos fracassos da natureza, que é quando a balança do material fica mais pesada do que a balança do espiritual. Então é como se eles tivessem, aquela vida é como uma página arrancada dentro do livro de todas as vidas, ou você pode dizer também um colar de pérolas, que cada vida representa uma pérola e tem um cordão que as envolve. Então, no caso dos fracassos da natureza, aquela vida é perdida. Bem, sobre o Cama Louca, há muita informação no livro Sabedoria Antiga da Besant. E é como eu disse para vocês, é esse estado que dura de poucas horas até vários anos. Mas quando é que ele dura vários anos? Quando o indivíduo fica preso lá. E aí a Besant nos fala de 7 estágios diferentes, que eu vou mencionar assim, só en passant. Ela fala que o primeiro e o mais grosseiro estágio do Cama Louca corresponde àqueles que mataram alguém e se suicidaram logo depois para escapar da polícia. Então aí o cara é um assassino e um suicida ao mesmo tempo. Então ele vai amargar no seu purgatório. Mas esse é o pior de todos. Ela fala também de pessoas, porque há uma inércia, a tendência básica da pessoa continua. Então, uma pessoa que levou uma vida fútil, só de aparências, ela fica nessa vida fútil e só de aparências. Também, quando a pessoa é retida por projeções de céus materializados,
as suas ideias sobre os castelos que ela constrói, de como será depois da morte, ela fica naquilo. Isso pode durar mais ou menos tempo, dependendo da intensidade com que a pessoa construiu aquela imagem. Ela fala também do egoísmo das vidas artísticas e intelectuais. Muitas vezes os artistas e os intelectuais são muito prosas de si mesmos, né? Muito orgulhosos, precisam de um espelho o tempo todo. Então esse espelho também é uma coisa que você fica ali. Materialismo e continua as buscas. Mesmo um cientista que está no auge da pesquisa, tem uma morte brusca, interrompida, ele vai continuar no auge da sua pesquisa. Por quê? Porque aquilo tem uma inércia própria. Mas gasta. Gasta e o que é mais grosseiro fica, o que é mais sutil vai se desmembrando para um período que se chama de gestação. O que? Gestação sugere nascimento. O que está sendo gestado ou gerado? O novo ser que nasce no Devachan. Vamos entender bem isso. Separou. As partes mais grosseiras ficam. As partes mais sutis, elas vão criar um novo ser. Vocês imaginem vocês próprios, sem nada de raiva, sem nenhuma irritação, sem nenhuma chateação, vocês sendo só simpatia, vocês sendo só amor, vocês sendo só qualidade, tudo isso que foi desenvolvido durante a vida, mas não contaminado pelas coisas mais grosseiras. Porque às vezes você desenvolve amor, mas junto você desenvolve um ciúmezinho, mas junto tem uma insegurança. Então as coisas no nosso universo encarnado, elas ficam misturadas. Então nesse Kamaloka vai haver um desmembramento. E o que há de mais sutil vai formar um novo ser. Vamos dizer assim, nós angelicais, destituídos de todos os elementos grosseiros. E é esse nós angelicais que vai nascer no Devachan e que vai viver uma experiência de memória de toda a vida, mas não como filminho, porque vai ser a memória de toda a vida espiritual. Entenda-se, amor, virtude, tudo que há de elevado que o indivíduo viveu, ele vai reviver momento a momento nesse paraíso. Então, é como um sonho onde você está rodeado das pessoas que mais amou, dos melhores ideais. Isso é o Devachan.